Ok. Ok. Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo me ouvindo muito bem, né? Todo mundo me ouvindo bem? Amém. Nós estamos ouvindo perfeitamente aqui. Tá bom. Se alguém não estiver ouvindo aí, dá um sinal. Então, seja bem-vinda para Paragominas. Eu começo dizendo assim, para a gente entender o reino de Deus, o maior inimigo do reino de Deus não é o diabo. Sinceramente, não é o diabo. Nunca foi o diabo. O grande inimigo do próprio ministério de Jesus, nos dias de Jesus, não foi o inimigo, não foi o diabo. Foi a própria religião. Não sei se alguém entrou aí e está com o microfone ligado, está tendo uma chiadeira aí. Deixa eu ver aqui, por gentileza. Isso, pronto. O maior adversário, o maior oponente, o maior resistente do reino de Deus, Davi, só um minutinho, gente, rapidinho. Sandra? O caçula apareceu aqui, eu fui entregar ele para a mãe dele. Ao vivo é assim. Ao vivo é desse jeito, tá vendo? Em casa. E eu tô aqui, tô com meus dois aqui no quarto junto comigo, tá sendo uma dança. O maior adversário, o maior oponente do reino de Deus é a religião. Não é o diabo, é a religião. A religião é, de fato, o grande oponente do reino de Deus. E a religiosidade, a sua experiência que você já tem de fé, é o maior obstáculo para você entender o reino de Deus. Porque a grande maioria de nós nos convertemos em um ambiente de igreja onde a gente literalmente se associou a uma religião. Nós vemos Jesus como uma pessoa religiosa. Nós vemos Jesus como uma figura da religião. Nós vemos Jesus como uma figura da espiritualidade, só da espiritualidade. Então, quando Jesus é apresentado na Bíblia como um rei, a gente tem dificuldade de absorver isso. A gente, às vezes, desvia esse entendimento para a área da metáfora, para a área sabe, da subjetividade. E, de fato, a realidade de que Jesus é um rei e ele representa um reino acaba ficando difícil de ser absorvido pela gente. Vou te dizer uma coisa, quer ver? Só para tu ver o nível da coisa que é. Jesus é uma figura, eu vou falar e vou olhar para o rostinho de vocês aqui. Jesus não é uma figura da religião. Jesus é uma figura da política. Jesus é uma figura da política. Ó a carinha de vocês, ó. Ó a carinha de vocês aí. Como assim? A gente já odeia política de natureza, né? Nós não somos nada apaixonados por política. Ouvir dizer que Jesus é uma figura da política. Quando Jesus veio, Caifás, que era o sumo sacerdote, a referência da religião, Jesus foi colocado diante dele, ele não abriu a boca, Jesus não falou nada. Primeiro porque Jesus não era um religioso e nem era uma figura da religião. Mas quando ele foi colocado de frente para Pôncio Pilatos, governador, aí ele abriu a boca dele.
Aí ele se expressou. Por quê? Porque ele estava de frente para uma pessoa que estava no nível dele de representatividade política, governo, autoridade. Então, há uma dificuldade, às vezes, de a gente entender o reino de Deus por causa da nossa mentalidade de, às vezes, até separar, né? Tem até gente que diz assim, política não é de Deus. Meu Deus do céu. O reino de Deus é um reino, é um país. O reino de Deus é um país. E Jesus é um rei. E Deus é o rei do reino dele. E ele tem súditos, e ele tem servos, e ele tem exército, ele tem um tribunal de justiça, ele tem um sistema judiciário. O reino de Deus nem de longe é uma religião, nem de longe é uma religião. O reino de Deus é um país, é um lugar. E quando Jesus veio, as pessoas tentaram identificar essa figura na religião e ele não foi identificado. As pessoas procuravam Jesus e diziam assim, as pessoas sabiam que ele tinha nascido em Belém, as pessoas sabiam que ele era nazareno, porque ele tinha crescido em Nazaré, ele era chamado de Nazareno, mas as pessoas procuravam ele e diziam assim, de onde você veio? Como é que alguém pode fazer uma pergunta do tipo, de onde você veio, para uma pessoa que eles sabiam de onde ele tinha vindo? Para uma pessoa que eles sabiam onde nasceu, para uma pessoa que eles sabiam aonde cresceu, aonde morava. Mas as pessoas perguntavam para ele de onde você veio. Por quê? Porque ele não falava como um nazareno. Ele não tinha o estilo de vida de um nazareno. Ele não tinha o mesmo nível de conhecimento de um nazareno. Ele não vivia na limitação de um nazareno. Ele sabia muita coisa, ele manifestava poder. A filosofia de mentalidade dele era diferente. Ele falava do Pai de uma maneira diferente. Ele conhecia algo que ninguém conhecia. As pessoas diziam assim, de onde vem tamanha autoridade? Esse não fala como os escribas, como os mestres da lei. Então as pessoas olhavam para ele e diziam assim, ele não é de Belém. Ele não é de Nazaré. E as pessoas diziam para ele assim, de onde você veio? E ele dizia, o Filho do Homem veio do céu. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu. Então, Jesus ele era inteiramente celestial. A pátria dele chama-se Reino dos Céus. E ele falava sobre essa pátria por todo lugar que ele andava. Ele usou metáfora, ele dizia, o reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é como um homem que... O reino dos céus é como uma semente de... O reino dos céus era como o dono de... Ou seja, ele veio de um lugar e ele falava a respeito desse lugar de onde ele veio. Então, Jesus não era nazareno, não era de Belém. O nome da pátria de Jesus se chamava Celestial. Eu sou celestial. E Jesus olhou para os discípulos e disse assim, vocês também não são desse mundo. Vocês são cidadãos do céu. O mundo vos odeia porque vocês não são desse mundo. Vocês são do céu. E a gente adora ser chamado de cristão, né? A gente adora ser chamado de cristão. E essa palavra cristão, na verdade, é uma palavra da religião. Que, na verdade, quando nasceu, ela tinha um cunho religioso depreciativo. Era chamado de cristão para zombar. Era zombando que eles chamavam de cristão. E nós devíamos ter o orgulho de sermos chamados celestiais. Qual é a tua pátria? Minha pátria é o céu. Nós nascemos no Brasil, eu sou brasileiro. Quem nasce na Bolívia é boliviano. Quem nasce na Venezuela é venezuelano. E quem nasce no céu é celestial. É celestial. Você tem dupla cidadania. A cidadania brasileira e a cidadania celestial. Então, para a gente começar a entender o reino de Deus, a gente tem que entender que nós não pertencemos à religião cristã. Nós pertencemos a uma pátria. Essa pátria é real,
ela pertence a uma dimensão impossível de se ver com olhos humanos, mas ela é real. Foi ela quem criou toda essa natureza física de existência de todo o universo. Eu gosto, sabe? Eu estava falando no nosso grupo de estudo, Cidadania Celestial, e eu estava falando com eles, olha, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Veja bem. Oi, Pastor, só um oi. minutinho. O senhor lembrou de gravar isso aí? Tô Está gravando. gravando? Ah, Ah, tá bom. Obrigada. só um minutinho, peraí. Davi e Benjamin, não vou falar mais, tá? Próxima vez vocês vão para fora, tá? Então vamos. Só um minutinho. Boa noite. O senhor gravou isso aí também? Tá tudo gravado, mulher, aqui é ao vivo, tá? Se eu der um cascudo nele aqui, vai pro YouTube desse jeito, viu? Esquenta não. Eu dizia no nosso grupo de estudo, veja bem, Colossenses 1,13, pastor Raimundo, diz assim, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. Ou seja, o que Deus fez com nós foi nos tirar de uma escravidão. Essa escravidão, ela nos impunha um sistema de vida de pecado. Então, a gente pecava por imposição, a gente era escravo do pecado, pecava porque gostava, vivíamos na ignorância, não conhecíamos a Deus, não é assim? Quando a gente veio do mundo, achávamos que conhecíamos a Deus, mas não conhecíamos a Deus. A Bíblia chama isso de trevas, ou seja, ignorância, o não conhecimento da verdade, o não conhecimento de Deus. Então, nós vivíamos no império das trevas, da ignorância, do pecado. Estávamos ali vivendo sob a influência de um governo espiritual que manipulava a nossa mente, que manipulava as nossas vontades, e éramos plenamente escravos desse domínio. E aí Colossenses 1,13 diz que ele nos tirou de um domínio, de um império, ou seja, de um reino chamado das trevas, que nós chamamos quem é esse, entendemos quem é esse rei, e nos transportou para o reino do Filho amado. Então veja, a experiência da nossa conversão não é uma migração para uma igreja, não é uma migração para um sistema religioso. Ah, agora eu sou crente. Não, não é bem isso. A experiência da nossa salvação, da nossa conversão, é que nós saímos do domínio de um reino e fomos colocados ao domínio de outro reino. E esse outro reino, ele é real, ele é o reino dos céus. E ele governa sobre as nossas vidas. E aí eu dizia no nosso grupo de estudo, veja bem, imagine que nós vivemos em um país, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Imagine que nós vivemos num país onde não temos direito a uma saúde de qualidade, não temos direito a uma educação imparcial, é seta o tempo todo, não temos direito a uma qualidade de vida, não temos segurança da própria vida. De alguma forma estão sendo impostos sobre nós um comportamento, um estilo de vida. E esse país chamado Brasil, só a título de ilustração, digamos que esse país chamado Brasil, ele é a representação do reino das trevas. Ele é a plena representação do reino das trevas. Aí vem Jesus nesse reino das trevas chamado Brasil, só ilustração, irmãos, porque o Brasil está longe disso. Digamos que Jesus vem nesse reino das trevas, acha o pastor Natalino lá num beco de calçada, dormindo em cima da calçada de uma igreja, bêbado, totalmente dominado pelo governo, paga a conta dele, paga a dívida dele, liberta ele do governo do Brasil e leva ele para viver nos Estados Unidos. Ou leva ele para viver na Suíça ou na Suécia, um dos melhores países do mundo para se viver, na Islândia, em um lugar totalmente diferente. As leis são diferentes,
a legislação é diferente, talvez é diferente o sistema de governo, talvez seja uma monarquia. Tudo é diferente. Os privilégios são diferentes, os deveres são diferentes. Então, quando uma pessoa ela se converte, ela aceita Jesus, ela literalmente muda de país. Ela muda de cidadania. Ela deixa de pertencer ao Império das Trevas e passa a existir, ainda que na mesma cidade física, no mesmo planeta Terra, na mesma cidade em que mora, morando na mesma casa de sempre, mas ela passa a se tornar uma cidadã do reino de Deus. Efésios 2:19 vai dizer isso, já não somos mais forasteiros nem estrangeiros. Agora nós somos membros da família, isso fala de intimidade, e cidadãos do reino de Deus, ou seja, passamos a pertencer a uma nova pátria. É isso que é a experiência da conversão. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Eu pergunto ao pastor Raimundo, que é um homem, eu gosto de homem como o pastor Raimundo, porque eles são muito preparados. Então, assim, se vai fazer uma viagem, eles se preparam bem, se vai... Eu pergunto ao pastor Raimundo, digamos que você vai pegar um carro aqui, vai sair do Brasil e vai para o país vizinho chamado Estados Unidos. Dirigindo, e você vai entrar nos Estados Unidos dirigindo. Qual é a primeira coisa que você tem que se preocupar? Finanças. Uhum. Se o carro vai dar conta de chegar lá. Uhum. Tem isso também. Uhum. E outra coisa que eu me preocupar com a minha família, se ele vai se adequar com o que está acontecendo lá. Uhum. Ok, o físico seria isso. Uhum. E espiritual, como seria a parte desses dias e lá, como é que eu ia me adequar? Uhum. Eu também teria que pensar nisso. Uhum. Eu pensaria nisso espiritualmente. E será se a sua habilitação serve para rodar lá dentro? Por um período serve. Por um período. Porque você já sabe que serve, né? Por um período serve. Depois tem que fazer esqueci como é que fala. Sim. Mas serve depois até legalizar de fato. Mas serve. Sim. Tem que pensar primeiro nos documentos, né? Tem que pensar de fazer o passaporte. Passaporte não, a legalização para entrar no país, porque não adianta a gente ir para o país se a gente não pensar nessa legalidade, a gente vai chegar na porta do país e a gente não vai entrar. Não vai entrar. Se a gente vai preparar o carro, vai arrumar tudo, e se a gente não tiver legalizado para entrar no país, a gente vai ficar na porta. Eu posso entrar no país, eu tenho a lei do país me dá direito. Eu posso alugar uma casa no país, a lei do país me dá direito. Eu posso andar dirigindo carro no país, a lei do país me dá direito. Tem que conhecer as leis do país, né, pastor? Posso fazer um financiamento para comprar um carro lá, a lei do país me dá direito. A primeira coisa que a gente pensa é exatamente na legislação. E lá, será o que pode? O que não pode? Legislação. Mas poucos crentes pensam nisso quando entram no reino de Deus. Eles estão acessando um país novo, mas eles têm pouco interesse em conhecer as leis desse país. Então, para nós começarmos a entender o reino de Deus, nós temos que entender que o reino de Deus é como um país de primeiro mundo, aonde o rei veio ao nosso resgate em um país de trevas e nos levou para viver lá. Você continua morando na sua casa, você continua andando talvez no seu carro, mas a influência de governo espiritual que vai influenciar a sua forma de pensar, os seus comportamentos, as suas atitudes, as leis que vão reger sua própria vida daqui para frente, todas são as leis do céu, dessa pátria celestial. E a gente deve começar a pensar dessa forma. Eu como um cidadão do reino de Deus. As pessoas, elas às vezes até têm interesse em saber qual é a doutrina da igreja, quais são as regras da igreja,
o que tem que fazer para subir no altar, o que tem que fazer para entrar no louvor, o que tem que fazer para liderar uma célula, mas elas são um pouco letárgicas para buscar esse entendimento. Meu Deus, eu fui abençoado. Tem pessoas físicas, você sabe disso, pessoal que está aí ouvindo. Você sabe que tem brasileiro que se arrisca na fronteira do México para entrar nos Estados Unidos, eles são arriscados a ser presos, arriscados a morrer, para poder ter o privilégio de um país de primeiro mundo. E nós, irmãos, e nós, que fomos salvos do pior domínio de todos, da pior escravidão de todas, chamada Império das Trevas, e fomos levados para viver no melhor país de todos, chamado Reino de Deus, de graça. Recebemos um passaporte. Como é o nome do passaporte? Jesus, conversando com Nicodemos sobre isso, disse assim: Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer de novo da água e do Espírito. Todos nós que nos arrependemos, todos nós que conhecemos a Jesus e nascemos de novo no Espírito, recebemos o direito de entrar no reino de Deus. E recebemos o direito de viver no reino de Deus. Já não estamos mais sob a custódia do reino deste mundo e do príncipe deste mundo, mas somos plenamente e integralmente cidadãos do reino de Deus. Bem-vindo ao seminário Compreendendo o Reino de Deus. Você pode dar um aplauso aí pela sua vida? Bem-vindo, dê um aplauso aí pela sua vida e pela vida de Jesus, que te tirou do reino das trevas e te colocou no reino do Filho amado dele. Louvado seja Deus e louvado seja Deus pela sua vida. Amém? Então, vamos lá. Eita, glória. Vamos lá. Eita, glória, vamos rodar. Aleluia. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essas imagens que vocês estão vendo, queridos, eu vou falar porque às vezes tem pessoas que não sabem. Você pode mudar elas. Se você quiser deixar só o meu rosto, você pode. Se você quiser deixar só essa imagem, você pode. É só você mexer aí no seu talk screen, passar ele aí, ou clicar aí que você vai ver, tá? Se por algum motivo essa imagem estiver incomodando, você pode deixar só a imagem do meu rosto ou a sua própria imagem, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é uma imagem holográfica, né? É uma imagem, perdão, criada, obviamente, da nossa galáxia, da Via Láctea, o nosso sistema solar aí. Um desses pontinhos aí, desses milhões de pontinhos aí que você está vendo, é o nosso sistema solar. Um desses pontinhos aí é o nosso sistema solar. Olha aproximadamente os milhões de sistemas solares que nós temos só na nossa galáxia. Tudo que existe, querido, tudo que passou a existir nesse universo visível, ele foi criado pelo mundo invisível. O mundo invisível é a origem do mundo invisível. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer que todas as coisas invisíveis passaram a existir por aquilo que é invisível. Pela fé, sabemos que as coisas visíveis passaram a existir pelas coisas invisíveis. O mundo que se vê passou a existir pelo mundo que se não vê, pelo mundo do Espírito. Então, para nós entendermos o reino de Deus, nós precisamos literalmente absorver a ideia de que Deus, ele não é Deus só de crente. Isso é uma crise na cabeça de muito crente. As pessoas pensam que Deus, ele é Deus só de crente. Deus não é Deus só de crente. Deus, ele é Deus de tudo que ele criou.
Ele é o soberano de toda a sua criação. E as leis de Deus são dadas para tudo que Deus criou. A lei de Deus não é só para crentes. A lei de Deus também é para o não crente. É para o ateu. A prova disso é que quando Deus for julgar, ele não vai julgar só os crentes. O juízo de Deus no final das eras não vai ser só para crentes. Vai ser para todo humano que existiu sobre a terra que Deus criou. Então, Deus, ele é o Deus de toda a terra. E quando o povo de Deus, ele se omite de dar honra e grandeza ao nome de Deus, Malaquias, no capítulo 1, vai dizer assim, eu tornarei o meu nome honrado em toda a terra. Eu levantarei pessoas que honrem o meu nome em toda a terra. Então, tudo que existe, planeta Terra, todas as galáxias, foi feita por esse mundo invisível. E o que é esse mundo invisível? Esse mundo invisível é o que nós chamamos de reino dos céus. Essa dimensão invisível que não tem as mesmas características desse mundo invisível, desse mundo visível. Esse mundo invisível não tem tempo, não tem hora, não tem distinção de espaço de um lugar para o outro, não tem início, não tem fim. Esse reino invisível, perdão, ele não tem limitação de espaço nem de tempo. Ele é uma dimensão que flui em portais. Você sai de uma dimensão e entra na outra. Um anjo, por exemplo, do reino que atua no reino invisível, ele pode entrar em um portal no Japão e sair no Brasil. Ele pode entrar em um portal em outras galáxias e sair nessa galáxia. Esse é o mundo invisível. O mundo invisível, ele simplesmente surge aonde ele quiser. E ele existe, literalmente, em outra dimensão. E neste mundo invisível tem especialmente um lugar que é chamado, que Jesus chamou esse lugar, de reino dos céus. Como é que eu sei disso? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que neste mundo invisível existe uma esfera que é onde tramitam os principados e as potestades. Às vezes, quando você pensa nisso, você pensa em um lugar, em um espaço. Não. O mundo invisível não está em um espaço. Ele não tramita nessa terra, nesse planeta de matéria. Ele não precisa, ele não está limitado a isso. É simplesmente uma dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual, o apóstolo Paulo falou que existe uma área de atuação aonde os principados e potestades atuam, aonde de lá eles podem interferir na terra. E ele chama isso de segundo céu. Ou seja, o primeiro céu é esse céu, esse firmamento que você tem aí sobre a sua cabeça. Nuvens, sol e lua. O segundo céu que o apóstolo Paulo se refere, no livro de Efésios, é exatamente essa dimensão aonde as principados e potestades habitam e de lá eles influenciam esse mundo físico. E o terceiro céu, que ele diz assim, um homem que conhecia há 14 anos esteve no terceiro céu. Não sei se em corpo, não sei se em arrebatamento, não sei. Só sei que ele esteve no terceiro céu e viu coisas indizíveis, das quais nem sequer foi-lhe permitido dizer. Ou seja, Paulo está falando dessa pátria espiritual, dessa cidade celestial, dessa dimensão espiritual, que na Bíblia tem várias menções sobre ela. Tem menção do trono de Deus, tem menção dos 24 anciãos. Apocalipse está cheio de revelação desse lugar. Apocalipse 21, Apocalipse 20, o rio que corre do trono de Deus, a árvore da vida, as 12 portas, os muros,
a cidade, toda essa realidade espiritual que a Bíblia também vai dizer assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para todo aquele que o ama. Então, esse reino invisível e espiritual, que a gente pode chamar de casa de Deus, porque Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Não numa realidade de casa, mas, ou seja, existe um lugar, existe uma pátria, existe uma cidade chamada Reino dos Céus, que nós fomos inseridas nela. Lá na frente você vai entender que você veio de lá. Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, 21, diz assim, todos aqueles que amam esse mundo, todos aqueles que estão presos a este mundo, às cobiças desse mundo, são inimigos da cruz de Cristo. Porque nós não, a nossa pátria está nos céus. Em outras traduções vai dizer assim, a nossa cidadania é celestial. Paulo era tão consciente disso que ele escreve em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, dizendo assim, nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Pode anotar isso aí, Efésios 2, 19. Somos agora membros da família e cidadãos do reino de Deus. Então, existe essa dimensão espiritual que escolheu. Olha olha a ideia de Deus. Eu dei esse título aí, a grande ideia de Deus. Esse título aí não é meu. Esse título é do Dr. Miles Monroe. Depois eu falo com vocês sobre ele. Qual foi a ideia de Deus? A ideia de Deus foi criar um espaço físico, um mundo físico, um mundo geográfico, um espaço de matéria, escolher um planeta. Ao redor do nosso planeta, nenhum planeta tem vida, você sabe disso. Nenhum planeta é azul, nenhum planeta é verde, nenhum planeta é autossustentável. Deus escolheu um planeta, Deus criou um ser humano chamado Adão e pôs neste planeta e deu a ele um poder de rei para que ele governasse esse planeta. Veja bem, Gênesis 1, 26, Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança e domine ele. Essa palavra domine, ela é muito importante. Anote ela aí, ela é muito importante. Ela significa poder de rei. Ela é do hebraico rada, chamada poder de rei. Ou seja, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança e tenha ele poder de rei sobre tudo que nós criamos, sobre as árvores, sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo que foi criado, tenha ele poder de rei. Governe ele tudo que eu criei. Ou seja, Deus criou um mundo físico, escolheu um planeta, criou um ser humano e deu a este ser humano o poder de governar esse espaço e tudo que nele há, que Deus, o próprio Deus, criou. Quem é historiador, quem gosta de história, ou quem vive em um reino, consegue identificar isso muito fácil, com colonização. Colonização, é exatamente isso que os reinos fazem, colonização. Os reinos, eles conquistam um outro lugar, um outro território, eles enviam para lá uma outra pessoa, descendente da realeza, para reinar naquele lugar e fazer daquele território uma colônia do reino representado. Quando você estuda história, você vê isso com muita facilidade. Por exemplo, a África do Sul foi uma colônia do Reino da Inglaterra por centenas de anos.
Lá na África do Sul, as pessoas falam inglês. Lá tem muita gente branca. Lá eles dirigem com o volante do lado direito. Lá eles comem comida que os ingleses comem. Lá eles se vestem com paletó e gravata, os mesmos trajes que os ingleses se vestiam. Ou seja, a colônia, ela é igualzinha ao reino. A colônia é uma cópia do reino. A vida na colônia é igualzinha à vida no reino. Se você olhar para a África do Sul, você vai ver que a África do Sul é um país que está no sul da África. Todo o resto da África é pobre, todo o resto da África tem ditadura, todo o resto da África... Só um minutinho, por gentileza. Vamos fazer aqui eu falei para eles que eles iam para fora, eu tinha que cumprir, né? Então vamos lá, botei para fora. Você vai ver vários países na África que são totalmente pobres. Mas se você for na África do Sul, a África do Sul já realizou uma Copa do Mundo. A África do Sul tem um dos melhores sistemas ferroviários da Europa, entre Europa e África. É um país rico. É um país bem sucedido. E todos os seus vizinhos são pobres. Por quê? Porque quem colonizou a África do Sul foi a Inglaterra. E aí, mais adiante, você vai perceber que todo reino trabalha para expandir o seu território. Todo reino trabalha para expandir o seu território. Grave isso e anote isso, que é muito importante. Todo reino existe para expandir o seu território. Por isso que em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai eterno, príncipe da paz, e da expansão do seu reino nunca haverá fim. Nunca haverá fim. Ou seja, o reino de Jesus Cristo vai se expandir para sempre. Nunca haverá fim. Então, todos os reinos trabalham para expandir o seu território. Você já começa a entender que o nosso planeta Terra, o nosso universo e a própria criação de Adão, a própria criação de Eva, nada mais foi do que um ato do Rei do Céu, que nós conhecemos como Deus, e não tem nada a ver, Deus é uma palavra grega que se arremete para Zeus, o Deus grego, não tem nada a ver. Se você quiser chamar Deus, chame Adonai, que quer dizer o Senhor. Se quer chamar Deus, chame de eterno. Mas eu te dou uma palavra mais bonita, Abba, que quer dizer Pai, minha fonte, minha nascente. A criação da terra nada mais foi do que um ato do Abba, do eterno, do Rei dos céus, expandindo o seu reino, criando uma nova dimensão para a existência do seu reino. E ele deu ao homem o governo dessa terra. Querido, você não é membro de uma religião. Deixa eu te dizer uma coisa. Se escandaliza não, tá? Vai abrindo o coração. Vai abrindo aí. Deixa essa palavra ir entrando aí, tá? Recebe com amor o que eu estou te dizendo, tá? Fica com raiva de mim, não. Igreja nenhuma, religião nenhuma pode te dar uma carteira de cidadania. Religião dá carteira de membro, não é? A tua igreja pode te dar uma carteirinha de membro, de membresia. Só quem dá título de cidadania para alguém são nações, querido. Nações, países. Países dão título de cidadania para alguém, não é mesmo? É ou não é? É, pastor Raimundo? É, pastora Jane? É, Luciana? Com certeza. Somente países dão título de cidadania.
E Efésios 2,19 vai dizer assim: vocês se tornaram cidadãos. Ou seja, o reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é uma nação. É um país que existe na dimensão invisível. E o seu rei, expandindo o seu reino, criou esse planeta Terra e nos colocou nela com uma autoridade de rei para governar sobre toda essa criação. Isso é uma boa notícia? É? Isso é uma boa notícia. Você pode dar um uhul, você pode dar um glória a Deus aí? É. Glória a Deus. Isso é uma boa notícia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu gosto de Paraguai. Reino. Um reino cheio de justiça, onde ele vai olhar e vai governar, vai olhar no coração. Ninguém vai conseguir persuadir o rei, né, pastor? Exatamente. Isaías capítulo 11, o temor do Senhor estará na mão dele, a vontade do Senhor vai prosperar em suas mãos, ele não vai julgar com a justiça dos seus olhos, mas vai julgar com retidão, segundo a justiça de Deus. Ao cajado do reino de Deus vai prosperar na mão dele. Isaías 11. Isaías 11. Vai haver harmonia, né? Vamos Isaías 11 diz que vai ter harmonia, né, pastor? Que o boi, ele vai pastar com o leão, né? A criança vai brincar com a serpente. É um reino de justiça, um reino de harmonia. A harmonia do homem com a natureza, a harmonia do homem com outro homem, a harmonia do homem com Deus. Eita, Jeová, dá vontade de chegar logo nesse reino. Vem logo, Jesus. Você sabe que você sabe que o fato de os animais serem carnívoros é uma maldição, né? É uma maldição. Você nunca ficou doído com essa dramatização da natureza? Um leão comendo um cordeiro? É dramático demais ver isso, gente. É dramático demais. Bichinho sendo engolido vivo. Oi, pastor? A gente entende que é para a sobrevivência dos demais, né? Mas ao mesmo tempo que a gente fica assistindo aquela situação ali, dá dó do bichinho querendo sobreviver, né? Enquanto uns comem capim, frutos, outros querem comer a carne, querem comer os animais. E dá dó do bichinho, né? Querendo sobreviver, criando seus animaizinhos, de repente fica sem a proteção, porque perdeu ali o seu pai, a sua mãe, né? O animal. E realmente não é legal de se ver, não. Um bichinho que se arrastando, querendo viver e os outros devorando, né? Não é bom. A gente vê e acaba se acostumando, né? Mas que não é legal, não é não. Ele só não tem dó do boi na hora de comer a picanha do coitadinho assada. Ele não tem, não. Dó não. Mas você vai ver Deus dizendo para Adão assim: por causa de você, toda a terra está amaldiçoada. Por causa de você, Adão, toda a terra está amaldiçoada. Então, quando Jesus vier, a terra será restaurada. Não é só nós que seremos restaurados. A terra será restaurada. Nós vamos ver aí melancias de 30 quilos, de 40 quilos. Nós vamos ver aí laranja de 20 quilos. Nós vamos ver... É sério, eu estou falando sério. Não estou brincando, não. E vai ter açaí, né, pastor? Lá, né? Vai, besta. Toda a fertilidade da terra será restaurada e todos os animais serão vegetarianos. Isaías capítulo 11. Todos os animais da terra vão comer capim como gado. Isaías capítulo 11. Então nós teremos uma terra totalmente em paz. Mas vamos andar, calma aí, vamos entender. Vamos devagarzinho. Então qual era a grande ideia de Deus? A ideia de Deus, só voltando aqui, era criar, expandir o seu reino. E por que Deus quer expandir o seu reino? Irmãos, quando você tem uma filhinha aí pequena, uma menininha, né? O seu Lázaro aí, quando passa na porta de uma loja, aí vê aquele vestidinho que dá certinho na Dani, aí ele olha assim e diz, meu Deus, a Dani vai ficar linda nesse vestido. Aí ele quer levar o vestido para a Dani, né? Eu estou dando uma dica aí, tá bom, seu Lázaro? Você está em Paragominas, quando você voltar aí para Dom Eliseu, você já entendeu? Pega aí. É a Evelyn aqui, ó. A Evelyn.
Zay. A Evelyn. Tânia. Ele. Quê? Dani, depois tu manda a minha oferta, tá, filha? Tu ganhar teu vestido, tu manda a minha oferta, tá bom? Tá bom, pastor. Eita. Deus. Bem. Ei, o que é que faz Deus repartir aquilo que ele tem? Porque ele está repartindo o próprio reino dele, ele está repartindo a própria casa dele. Ele está dando parte do que ele tem para que outras pessoas usufruam da mesma coisa. É o amor, irmãos. É o amor. Deus expande o seu reino por causa do amor. Quando você olha alguma coisa gostosa, que você está comendo alguma coisa gostosa, você lembra das pessoas que você ama. Na mesma hora, você diz assim, ei, fulano de tal podia estar aqui, ó. Ei, eu vejo isso aqui, só lembro do fulano. Ei, como eu gostaria do fulano estar aqui comigo. A gente que é pastor, a gente é besta, né, pastor Raimundo? Você está lá desfrutando nas praias, brincando, aí você só lembra dos discípulos. Ei, rapaz, se os discípulos estivessem aqui, não é? Pastor é bicho besta. Ele... Cadê o bispo Rubens? Entrou aí? Estou aqui sim. Aí, Estou aqui bebendo dessa fonte. Um aplauso aí ao bispo Rubens. Estou aqui bebendo dessa fonte. É isso mesmo. Nosso paizinho, oh meu Deus. Que bom tê-los aqui, viu, bispo? Amém, filha. Obrigado. Te amamos muito. Seja bem-vindo, meu bispo. Obrigado, meu pastorzão. Sou seu servo. Oh, menos, meu bispo. Menos, meu bispo. Menos. Então, vamos continuar. Então, a criação do mundo visível, a criação do mundo planeta, desse nosso planeta, é uma inspiração do amor de Deus. E ele cria esse planeta, ele coloca nesse planeta um homem, dá a esse homem o poder de rei, mas antes dele dar o poder de rei, ele dá a ele primeiro o sacerdócio, ou seja, a imagem e a semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Depois que o homem tem a imagem e a semelhança, ou seja, o sacerdócio, Deus dá a ele um mandato de governo. Deus dá a ele um poder de rei. Por isso que o homem, ele tem um chamado para ser sacerdote e ele tem um chamado para ser rei. Por isso que quando Jesus tiver voltado e isso acontecer em plenitude, porque na verdade já começou a acontecer, Apocalipse capítulo 5, do versículo 8 ao 10, diz assim, glória e honra àquele que nos comprou e com seu sangue nos lavou e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ou seja, Jesus está restaurando a originalidade das coisas. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus não veio fundar os cristãos, Jesus não veio fazer nada, Jesus não é uma figura sequer da religião. Jesus é um rei, é o último Adão, que veio restaurar a originalidade do projeto de Deus. O projeto de Deus era uma humanidade reinando sobre a terra a partir da sua imagem e a partir da sua semelhança, sacerdócio. Então, Jesus veio para restaurar uma terra caída, tirar dessa terra a influência do domínio das trevas e trazer sobre essa terra a influência do reino de Deus e devolver a imagem e a semelhança ao homem da terra e deixar que o homem da terra, a partir da imagem e da semelhança, seja rei sobre essa terra. Alguém recebe isso aí? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória e honra àquele que nos comprou e com seu sangue nos lavou. Glória a Deus. Ó, está no passado, irmãos. O verbo está no passado. E nos constituiu, ou seja, você não se tornou membro de uma igreja quando você se converteu.
Você não passou a ser um crente quando você se converteu. Quando você aceitou a Jesus, o que aconteceu foi, ele te tirou do império das trevas, te colocou no reino dele e te restaurou para que você tenha a imagem dele, a semelhança dele, e você reine com poder de rei sobre a sua influência, a partir da influência do céu sobre a sua vida. E a partir daí, de uma vida congregacional, de uma vida em relacionamento com os irmãos, a gente vai aperfeiçoando essa imagem nas nossas vidas e a gente vai aperfeiçoando esse sacerdócio. Eu gosto de ver, por exemplo, preciso dar honra a quem merece honra, o bispo Rubens, que está aqui com a gente. Um cara que Deus tirou do mundo, um cara que Deus tirou a imagem do império das trevas dele, um cara que Deus arrancou a imagem do rei das trevas dele, um cara que Deus trouxe o seu reino, um cara que Deus devolveu a ele a imagem, a semelhança do próprio, Amém. próprio Senhor Jesus. E agora ele reina. O que ele fez? Ele instituiu na sua casa o governo de Deus. A sua casa vive pelas leis de Deus. Ele está, talvez, na mesma cidade que ele habitava quando ele era mundano. Mas agora ele tem a imagem de Deus, ele se tornou um sacerdote. Ele tornou a casa dele com a imagem e a semelhança de Deus, ou seja, é uma casa de sacerdotes. E a casa dele passou a ser governada pela lei de Deus, ou seja, eles começam a reinar sobre a terra. Está cumprida, eu posso dizer de maneira sem errar, que o reino de Deus conquistou a família dele. Ele passou a ser um sacerdote e passou a ser um rei no reino de Deus. Ele vive na terra, mas ele vive debaixo das leis de Deus. Ele tem uma cidadania celestial. E cada um de vocês que aceitaram a Jesus e que vivem esse mesmo estilo de vida, aconteceu com vocês a mesma coisa. Vocês se tornaram a imagem e a semelhança de Deus e vocês passaram a se tornar membros cidadãos do reino de Deus sobre a terra. Faz sentido isso, irmãos? Faz sentido? Sim. Você entende como isso não tem nada a ver com religião? Não tem nada a ver com cristianismo? Não tem nada a ver com religião. Nada, nada. Nada a ver. Eu vou entrar aqui em outra parte e quando eu terminar essa parte eu vou dar um intervalo de 10 minutos e aí a gente vai voltar depois de 10 minutos. Mas eu vou terminar essa parte aqui primeiro, tá? Antes de eu entrar nessa parte, alguma dúvida sobre o que eu falei? Quem tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Ok, então tá bom. Bola para frente. Estou vendo aí o rostinho do seu Lázaro, da esposa dele, da Jane. O Rubens tá com o vídeo bloqueado. Aí, Divone não vai liberar mesmo, né, Divone, o vídeo? Ei, Divone, libera essa carinha aí, Divone. Porque ela é feia, Dina, pessoalmente. a Dina está trabalhando na farmácia aí, é? Eu vou falar. É porque, assim, eu não quero deixar a Jane constrangida, eu sou muito bonita, mas eu não tomei banho, não. Ela deve estar arrupiada, Bis. Pastor, ela deve estar arrupiada. Diz que Ela deve estar arrupiada com as rugas tudo aparecendo. Diz que quando não mostra o rosto é porque está mesmo, né? Eu estou, mas eu estou feliz em lhe ver, ó. Estou muito feliz em lhe ver. Você está bem charmoso, seu penteado, gostei. Oi, amiga. Eu tô vendo a Dina aqui trabalhando numa farmácia. Dina, eu trabalhei uns 20 anos no balcão de farmácia. Sou farmacêutico, viu? Estou aqui no trabalho. Obrigadinha aí. Então vamos continuar, meu povo. Fechem os microfones, bola para frente, vamos andar. O meu tá desligado, mas eu tô ouvindo tudo, viu, pastor? Só tá no escuro, mas eu tô atenta. Por enquanto, já que já é 1h30. Até onde os olhos aguentar. Eita, Juliana.
Tadinha da Juliana, pastor. Ela é muito tarde. Ela tá de corujão lá, de pijama, né, Ju? Tô toda largada na cama aqui, um olho aberto e outro fechado, mas tô escutando, tô escutando. Mas é Tô melhor ela recebendo. acordar amanhã Pastor, eu tenho uma dúvida. novo, que pode mudar a vida dela, do que Amém. simplesmente ela acordar descansada, viu? Verdade, pastor, verdade. Eu quero falar Amém. sobre alguns fatos importantes sobre a nossa criação, sobre a criação do homem. Acho que ela não se Oi. Cláudia. Oi? A Cláudia fez uma pergunta aí. Cláudia, Uma dúvida, fala. né? Não, até agora, até me esqueci. Mas, na verdade, é sobre política. Porque, como o senhor falou, né, Jesus, na verdade, ele é político. E aí acaba que tem um conflito muito grande, assim, comigo, né? Porque tem esse preconceito que às vezes o crente não pode se envolver, né, muito na política e tal. Mas eu gosto de entender a política, por mais que eu fique com raiva, mas eu gosto de entender como funcionam os ministérios, o parlamento, o TV do presidente, essas coisas. Aí, às vezes, eu me afasto porque a gente vai descobrindo umas coisas chatas, né? E é uma guerra, mas eu gosto. Aí, só que às vezes eu penso que por algumas pessoas pode ser que seja pecado, eu acabo sendo polêmica às vezes. Entendi. Funcionando pela vida de Jesus logo, né? Pelo reino de justiça. Muito obrigado pela pergunta, tá, Cláudio? Vou te responder agora. Ok. Cláudia, muito obrigado pela pergunta. Eu tenho certeza que a tua pergunta vai responder a dúvida de muita gente. Quando eu falo que Jesus é uma figura política, não é que ele está se relacionando com a nossa política. Eu estou falando que ele é uma figura da política, porque a política, no sentido puro, no sentido original, fala de uma equipe de governo. São equipes que governam uma nação, um espaço geográfico, um reino. Nesse sentido, Jesus é um político, porque ele não é um religioso. Quando Jesus voltar na Terra, ele não vai fundar uma igreja. Ele vai sentar no trono e ele é quem vai governar. Então, ele terá o seu sistema de justiça, ele terá os seus ministros, no sentido original da palavra, ministros mesmo. Eu vou ser a de educação, viu, pastor? Glória a Deus. Ele vai ter os seus ministros, ele vai ter os seus juízes, ele vai ter os seus mestres que vão ensinar a sua lei para todas as nações. Se você observar bem na palavra de Deus, diz várias vezes assim, olha, nós reinaremos com ele. Esse reinar com ele, não pense que é outra coisa, não. É o que você está pensando mesmo. Alguns vão ser prefeitos, outros vão ser governadores, outros serão representantes de alguma área do seu governo. O governo de Jesus Cristo na Terra, ou seja, o reino milenar, ele não é uma coisa invisível, não. Ele vai ser visível e na Terra. A Terra será restaurada. Então, Jesus vai ter seus ministros em todos os cantos da Terra. E quem que vai governar com ele? Seremos nós. Por isso que em vários trechos da Bíblia você vai ver os apóstolos mencionando isso. E nós reinaremos com ele. Nós receberemos o direito de participar do seu reino. Essa era a esperança dos antigos. Essa era exatamente a esperança dos antigos. Então, nesse sentido de governar, Jesus é um político. Essa influência do reino dos céus agora, porque eu estou falando de quando Jesus vier, mas agora, o reino de Deus não tem o controle da terra como um todo. Não é o reino de Deus que está governando a terra como um todo. O próprio Jesus disse isso. Eis aí o príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. Então, o que o reino dos céus tem na terra agora? Ele tem pessoas que já foram conquistadas, já saíram da influência do príncipe desse mundo,
já tem conexão com o reino dos céus, já tem o Espírito, famílias sacerdotais, e essas famílias estão a avançar sobre a terra. Elas estão a se expandir sobre a terra. Então, a gente não pode dizer que os governos desse mundo são de Deus. Quando é de Deus, a gente sabe. O fruto aparece. Eles trabalham pela justiça, eles são justos, eles trabalham pelo amor, pela lealdade, mas a grande maioria absoluta não é. A maioria dos governos desse mundo ainda estão nas mãos do maligno. E pelo que a gente entende de profecia, ainda vai estar ainda. Ainda vai estar ainda. Porque Jesus é que vai vir, vai pôr um ponto final nessa bagaceira toda, e ele é que vai sentar no trono, e ele é que vai pôr a ordem, ele é quem vai acabar com a corrupção, ele é quem vai acabar com a injustiça, ele é quem vai pôr moral nessa baderna toda, ele é que vai vir, vai se assentar em Jerusalém e vai reinar sobre toda a terra. Enquanto isso, eu posso ser um prefeito? Posso e devo. Eu posso ser um juiz? Posso e devo. Eu posso ser um governador? Melhor se eu fosse. Mas, às vezes, eu trabalhando para um governador, eu consigo influenciar alguma coisa, mas, em geral, quem vai mandar é ele. Então, assim, quanto mais homens de Deus estiverem nos postos de governo, melhor. Melhor. Se não, amém? Hein, pastor? Uma experiência, né? Eu pensava assim, Senhor, eu quero ser ministra da educação no teu governo. Eu vejo a educação tão fora do rumo, Senhor, tão sem sentido. A gente passa tanto tempo na escola, passa a vida inteira, e quando sai não conhece nem a Constituição do país, não aprende sobre a nossa vida emocional, não se conhece, não conhece o funcionamento da nossa mente, do nosso corpo, não aprende primeiros socorros, não aprende a socorrer o próximo, não aprende nem usar cartão de crédito. A política da crise, ele faz uma grade curricular para te tornar um trabalhador para o governo, você pensar que é inteligente, mas você só aprendeu aquilo que ele quis que você aprendesse, para você ganhar um salário mais alto e eles ganharem mais dinheiro em cima do seu salário. Ou seja, eles projetam escravos. O governo da terra, ele te ensina, te empodera para você ser escravo do governo, porque quanto mais você ganhar, mais o governo ganha em cima de você. Mas você não pode saber muito, você tem que saber só o que ele quer que você saiba, né? Aí, quando eu fui entender que Jesus vai governar de Jerusalém todas as nações da terra, né? Aí eu fiquei, Senhor, eu não quero mais ser ministra, não, eu quero ser teu copeiro, eu quero ser copeiro lá no teu trono, para eu poder toda hora levar uma aguinha para ti. Eu chorei um dia, eu falei, Senhor, eu chorei, eu estou falando aqui uma experiência pessoal mesmo, de verdade, eu chorei, eu falei, Senhor, eu queria morar lá em Jerusalém contigo e ser tua copeira, toda hora levar uma aguinha, te ver, poder te abraçar, estar perto de ti. Eu não quero mais estar longe levando relatório para ti das outras nações, não. Me escolhe como copeira. Jane. Eu chorei, de verdade. É uma experiência. É interessante que tu falou isso daí. Tu sabe como era que eu estava me vendo? Enquanto você estava falando assim, queria ser ministro, queria ser alguma coisa. Eu estava limpando os pezinhos dele, pensando assim, eu quero só estar limpando aqui, que aí toda hora ele faz um cafuné na minha cabeça, e eu não preciso nem sair daqui de perto, limpando os pezinhos dele, secando, limpando e secando. E eu já estava assim, sabe, quase falando em línguas. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Muito lindo, ó. A gente faz uma viagem. Glória a Deus! Nós já estamos, o que está acontecendo já está entrando o entendimento do que é ser um cidadão do reino de Deus. Você já está começando até a se ver lá dentro. No dia que eu entendi isso, eu chorei tanto porque eu não queria ser coisa grande, eu queria ser o mais perto dele que pudesse, um servo bem pertinho dele, que não visse ele uma vez no mês ou uma vez no ano, mas que tivesse ali o tempo todo do lado dele e imaginando aquele olhar dele penetrante, assim, pedindo alguma coisa, olhando para dentro de você, né? Porque a gente pensa que no reino vai ser assim, vai ter conflito sim, que a Bíblia diz que ele vai julgar conforme a justiça, então vai ter conflito, mas vai ser julgado com justiça, né? Vai ser um lugar maravilhoso. Vai governar com cetro de ferro. Ou seja, muitas nações que não quiserem se submeter a ele, ele vai governar com cetro de ferro, com imposição. Então, certamente vai ter muito confronto nesse sentido de
de saber lidar. Então, assim, a gente não está sendo preparado para pouca coisa, irmãos. A gente não está sendo preparado para pouca coisa. Mas, assim, só para finalizar essa parte, a Bíblia diz que no reino de Cristo, a justiça se fartará. Olha que coisa boa. Glória a Deus! A justiça se sentirá satisfeita, se sentirá em casa. Então, assim, essa sede de justiça que a gente tem, ela será plenamente saciada, né? Bem-aventurados os que têm sede de justiça, eles serão fartos. Eles serão fartos. Deixa eu finalizar aqui, queridos, 10 minutinhos, e aí eu dou um intervalinho de 5 minutinhos e a gente vai até umas 10h15, tá? Só para a gente finalizar aqui. Então, deixa eu dar alguns detalhes aqui da criação do homem. Esse primeiro ponto, o homem foi tanto criado quanto feito. Veja bem, a Bíblia diz que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Criou, pois, o homem do pó da terra e tal. Você conhece a história. Essa palavra criado é fazer do nada. Estou te dando algumas características aí da tua existência, tá? Significa criar do nada, e o termo feito significa formar algo a partir do que já existe. O corpo do homem foi feito do pó da terra, ou seja, ele foi criado do nada. Mas a alma do homem, a estrutura personal do homem, foi feita de Deus, ou seja, passar a existir a partir de algo que já existia. Então, o ser humano ele é feito de barro e ele é feito de Deus. Ele é feito da imagem de Deus. Ele é feito da própria natureza de Deus. Por isso que em alguns lugares da Escritura diz assim, vocês são deuses. Tem Romanos 3:23 vai dizer assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, perderam a natureza de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E essa semelhança de Deus, ela deixa o homem totalmente divinizado, semelhante. Eu gosto de ver isso exatamente no fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu posso citar aqui várias outras coisas, compaixão, misericórdia, justiça, amor, verdade, transparência, mas principalmente no fruto do Espírito. Ali está a expressa imagem de Deus. Quando Deus fez o homem segundo a sua própria natureza e colocou esse tesouro em um vaso de barro. A gente conhece essa história, né? Então, o homem é tanto feito como ele é criado. Em Provérbios vai dizer assim, quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó que o criou e o espírito volta para Deus que o criou. Por isso que a palavra que define a paternidade de Deus é Abba ou Abá. Essa palavra que a gente traduz ela por pai, na verdade, a originalidade dela é nascente, nascedouro, fonte. Ou seja, você olha para Deus e diz, eu existo porque você existe. Eu existo porque você existe. Eu vim de você. A minha origem é você. Eu posso ser a parte de uma água de um rio a milhares de quilômetros da nascente, mas eu só existo porque existiu a nascente. E a nascente é que me criou. A fonte é que me criou. Eu sou originado pela nascente. Então, João 10:34. Oi? João 10:34. Vocês são deuses. Isso, obrigado, seu lado. Exatamente. Então, quando você diz Abba, você está dizendo paizinho, minha origem, minha nascente. Você está reconhecendo que você veio dele. Que você existe porque ele te fez e te fez a partir dele. Eu gosto muito disso, irmãos, porque isso quebra muito paradigma na mente da gente. Muito paradigma. Olha, eu vou estender aqui um pouquinho, porque isso é importante ser dito. Jesus vai dizer assim em Mateus 25, vinde benditos do meu Pai, vocês que estão à minha direita, e entrem no reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Em outras palavras, Cláudia,
tem um reino que Jesus fez antes de que o mundo fosse criado. E ele fez pensando em você. Ele vai dizer... Glória a Deus, aleluia. Ele vai dizer para Ivete, que está aqui, Ivete, entra no meu reino que eu preparei para você antes que houvesse sol e houvesse lua. Ou seja, Deus imaginou a minha existência, Deus decidiu me criar antes de ele criar a terra, antes de ele criar o sol, antes de ele criar a lua. E quando você passou a existir no ventre da sua mãe, ele veio confirmar, Salmo 139. Te conheci quando você era uma massa sem forma no ventre da sua mãe. Me encobri sobre você, me entreteci, e ali eu escrevi para você os meus planos. Ou seja, você não é um acidente, você não é sequer uma escolha do seu pai e da sua mãe. E se você nasceu aí de uma, sabe-se lá como, você não é fruto sequer da escolha do seu pai e da sua mãe. Você entende o poder disso? Antes que sol e lua existisse, Deus imaginou o natalino na cabeça dele. E ele decidiu criar ele. Deus imaginou a Jane, o Raimundo. Deus imaginou cada um de nós na mente dele. Vou te dizer como é que isso acontece. Cadê o Bispo Rubens? Ainda está aí? Estou sim. Bispo Rubens, você ainda está naquele Corolla branco ou já mudou? Estou com ele ainda. Você se imaginou andando nele quantas vezes antes de você ter ele? Uma vez, quando eu viajei com você. Ainda que não fosse exatamente esse, mas você se imaginou várias vezes andando de Corolla, não imaginou? Sim. Você se sentiu usufruindo dele, não foi? Sim, sim. É exatamente assim, querido, que acontece. A gente imagina algo. A gente se relaciona com este algo que a gente imagina. Quantos aqui não imaginaram fazendo uma faculdade? Se imaginaram sendo aquele profissional? Se imaginou sendo... Ou seja, você primeiro gera na mente aquilo que você sonha. Você se relaciona com o que você sonha. Tem gente que chora só de pensar no que sonha. Então, quando Jesus diz assim, venha Raimundo, e entre no reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo, é a mesma coisa dele dizer assim, Raimundo, antes de existir sol e lua, eu te imaginei, cara. Eu imaginei a tua existência. E eu pensei em criar algo para você. E agora eu estou te dando, venha. Então você... Pastor Natalino. Oi. Então, no caso, como Deus imaginou tudo isso há muito tempo, então não tem risco, vamos dizer assim, da pessoa se desviar dos planos de Deus. É eleito e não tem como fugir. Se tu andou vendo aí vídeo aí dos calvinistas, ó, cai fora. Não tem nada a ver com isso. Eu te dou um conselho, sai desses calvinistas aí. Esses calvinistas aí, ó, é só balela. É um grupo que me persegue. Ele não tem obra Nós não somos prisioneiros de Deus, Cláudia. Nós vivemos num reino livre. Até Adão era livre, que Deus falou para ele não comer do fruto e colocou a árvore lá bem pertinho dele. Ele só deu um comando, uma orientação, mas ele tinha escolha. Até Adão tinha escolha de comer ou não do fruto. Nós somos livres para escolher. Foi muito, mas querendo ou não, entra um pouquinho, né? Isso. No coração. Mas só para te dar uma clareza, Romanos 8, 28. Aqueles que de antemão escolheu, conheceu. Aqueles que de antemão conheceu. Quando que ele conheceu? Aqui, na mente de Deus, na própria mente de Deus. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou aqui, filha, não é assim, vai nascer no dia tal, vai morrer no dia tal, debaixo de uma árvore, assim, 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 vai casar com fulano. Não, não é isso. É propósito. Substitui essa palavra predestinação por propósito.
aqueles que de antemão os conheceu, também deu um propósito para eles. Qual é o propósito? Que eles tenham a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, a fim de que ele se torne o primeiro entre muitos irmãos. Agora, se você quiser uma busca avançada sobre a questão do calvinismo, eu te aconselho um vídeo no YouTube do Silas Malafaia. Procura no YouTube um vídeo do Silas Malafaia explicando. Ele detalha, ele esmiuça, ele traz trocentos conceitos e explica o erro do calvinismo, tá? Muito bom se você ver esse vídeo. Te aconselho a você ver esse vídeo. Então, vamos dar seguimento aqui, pessoal, para a gente fechar no horário. Nós somos filhos de Deus, escolhidos para sermos filhos de Deus. Segundo ponto aí, o homem foi feito à imagem de Deus. A palavra imagem aqui não se refere à semelhança física, porque Deus não tem um corpo, mas é uma tradução dos termos hebraicos Selem e Demut. Ambos têm o sentido de natureza essencial, cópia, características e essência. Isso denota que o homem, um ser espiritual, é uma expressão da moral e da natureza espiritual de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Ó, irmãos, isso aqui que eu vou te dizer, se você não souber, vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Se você não sabe, observe bem o que eu vou te dizer. O sucesso de um reino, o sucesso de um rei são os seus cidadãos. Quando os cidadãos, eles expressam a glória do rei, nisso está a conquista do rei. Pode botar no dicionário Google aí, eu te desafio, aqui no intervalo, entra no Google e bota aí, reino. Você vai ver lá, o objetivo de um reino. Todo objetivo de um reino é transferir a imagem do rei para os seus cidadãos. Transferir os caracteres do rei para um cidadão. Transferir a cultura do rei para os seus cidadãos. Quando um rei consegue transferir para os seus cidadãos os seus princípios morais, a sua cultura, ou seja, a sua imagem, a sua semelhança, as suas características, diz-se que esse rei alcançou o seu objetivo. Alcançou o seu objetivo. O objetivo de Deus nunca foi fundar uma igreja. Por favor, não entenda mal o que eu vou dizer, porque eu sou pastor e lidero a igreja. Então, não estou falando contra mim. Entenda, Deus nunca teve como objetivo fundar uma igreja. O objetivo de Deus é ter filhos, cidadãos do seu reino, que tenham a sua característica, a sua imagem, a sua semelhança, igual ao propósito original lá na criação do homem. Por isso, Romanos 8 diz que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para que eles tenham a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, se você está 20 anos numa igreja aí, meu irmão, e ainda não conseguiu gerar em você as características de Jesus, você não fez nada. Você não fez nada. Se você está numa igreja aí há 30 anos e a imagem de Jesus, ou seja, o fruto do Espírito, ainda não está gerado em você, o reino de Deus sequer te conquistou. Você se tornou membro da igreja, mas não entrou no reino de Deus. E nós, pastores, aí eu digo ao pastor Raimundo, pastora Jane, ao bispo Rubens, não podemos nos contentar com uma membresia. O nosso trabalho pastoral, ele só tem êxito, ele só vai receber galardão e recompensa se de fato o rebanho de Deus tiver a imagem de Deus, as características de Deus, o fruto do Espírito gerado nele. Caso eles não tenham, eles são membros da igreja, mas eles não entraram no reino. Porque o reino de Deus é feito de pessoas que têm a imagem de Deus. De pessoas que estão evoluindo nesse processo onde a imagem natural do homem caído está diminuindo e a imagem espiritual do Filho de Deus está crescendo. O justo, a caminhada do justo é como a luz do amanhecer, ela vai sempre aumentando. Então, se nós olhamos para o rebanho de Deus e vemos que no rebanho de Deus a imagem de Deus está evoluindo nelas, ótimo.
Possa ser que ele está lá nos 5 horas da manhã, está tudo escuro, mas está evoluindo. Ele já foi meia-noite. Ele já foi 1 hora da manhã, estava tudo trevas. Agora não, está trevas, mas já é 5 horas da manhã. Você percebe que a ovelha está crescendo. Você percebe que ainda tem mentira, ainda tem imoralidade sexual, mas ele já começou a deixar algumas coisas para trás. Ótimo, beleza. Vai chegar às 6 horas da manhã, já está um pouquinho mais claro, o discípulo já começou a melhorar. Ele já não mente mais, ele já não tem imoralidade mais sexual, às vezes ele não adotou ainda o chamado dele, mas ele está evoluindo, ele está crescendo. Ótimo, seu trabalho está bem feito. Até chegar o que a Bíblia a Bíblia chama, perdão, blá, 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 o que a Bíblia chama, perdão, de dia perfeito. O que é o dia perfeito? É exatamente o meio-dia. Porque quando a gente chama aquele horário, né, de pino de meio-dia, meio-dia é a hora exata em que o sol está em cima da nossa cabeça. E quando o sol está em cima da nossa cabeça, ele projeta a nossa sombra para debaixo dos nossos pés. Pegou aí? Pegou? 2 horas da tarde, o sol bate em você e projeta a sua sombra. 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 9 horas da manhã, o sol bate em você e mostra que você ainda tem sombra. Mas meio-dia, o sol pega em você e a sua sombra vai para debaixo dos seus pés. Ou seja, você alcançou um lugar, você alcançou uma natureza tal que a maioria dos seus pecados já não existem mais. Você está vivendo no Espírito, fluindo no Espírito, está vivendo em santidade, porque todas as suas sombras, ou seja, a sua natureza de pecado, foi projetada para debaixo dos seus pés. Deus te conquistou completamente. E é uma pena a gente ver ovelhas de 10 anos de igreja que não larga mentira, que não larga fornicação, que não larga imoralidade sexual. Ovelhas de 20 anos de igreja que ainda fala mal dos outros. Você está dentro da igreja, viu, querido? Mas Deus não te conquistou. Você está dentro da igreja, mas você não tem a natureza de Deus. E tome cuidado, porque o apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, que os que são de Deus já crucificaram a sua carne e eles vivem no Espírito. Se, pois, crucificaram a sua carne, andai no Espírito. Eita, irmãos, eu podia segurar aqui Romanos 6, 1 Pedro, capítulo 2. Ah, meu irmão, nós podíamos viajar aqui uma noite. Mas saiba de uma coisa. Você sabe o tanto que o reino de Deus te conquistou pela natureza de Deus que já está construída em você. Não é ano de igreja. Não é o que você faz. Você pode ser pastor, bispo ou apóstolo. Você pode ser líder de célula, ministério de louvor. Você pode ser o que você é. Não é isso que diz o seu nível de maturidade. O seu nível de maturidade é determinado especialmente por quanto a imagem de Deus está construída em você. Não glorifique demais um homem que faz muita coisa. Não desmereça demais quem não faz nada. Valorize aqueles que você percebe que a natureza de Deus, o fruto do Espírito, está plenamente construída nela. Faz sentido isso, irmãos? Glória a Deus! Glória a Deus, muito sentido. Essa Glória é a uma Deus. boa notícia? Excelente. Amém, glória a Deus. Pois vamos andar aqui. Terceiro ponto. Deus criou o homem. A palavra homem aí, irmão, não é o que hoje a gente entende por pessoa do sexo masculino, não. A palavra homem aí é humas, que significa literalmente terra, barro, tá? Então, quando Deus criou o homem, ele não está falando aí simplesmente do sexo masculino. Ele está falando um ser feito de barro que recebeu a semelhança e a natureza de Deus. Ou seja, o mandato de Deus para reinar sobre a terra não pertence exclusivamente ao sexo masculino, tá bom? Pertence a este ser feito de barro com um espírito
a natureza de Deus. Obviamente, nunca foi dado a Satanás o governo dessa terra, porque o governo da terra foi dado a um ser que é feito de barro e de Deus, para resumir, feito de barro e de Deus. A este ser, Deus deu o mandato da terra. E quando Satanás for preso, esse mandato vai ser devolvido em plenitude a este ser, feito de barro e feito de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. E por último, Glória a Deus. E por último aqui, para a gente ir para o intervalo, Deus disse ao homem para ele governar sobre toda a criação, peixes, árvores, aves, plantas, mas Deus não deu mandato para o homem governar sobre outro homem. E o que é isso aí, gente? Pelo amor de Deus. Fala sério, né? E a mulher sempre pensando que foi, né, pastor? Oi? E a mulher sempre achando que tem essa autoridade de mandar no outro homem, né? Não tem não. Nem a mulher de mandar no homem e nem o homem de mandar na mulher. E nem o líder de mandar no discípulo e nem o discípulo no líder. Ninguém foi feito para ser mandado por ninguém, querido. Por isso que quando alguém quer mandar em você, controlar você, fica aquela coisa ruim, porque ninguém foi feito para ser controlado por ninguém. Deus não deu domínio de ninguém para ser ninguém. O mandato do homem é para governar sobre a criação de Deus. Então, o que um líder faz? Um líder, ele ativa o potencial do discípulo. Ele serve o discípulo. E quando você serve o discípulo, há uma reciprocidade. O discípulo também te serve. Então, o relacionamento é nesse nível. Você ativa o que o outro tem de melhor. Você amadurece o outro. E o outro acaba por te honrar e te respeitar por reciprocidade. É natural. Não é por controle. Tá bom, queridos? Pai, eu oro em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra. O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor criou esse planeta. O Senhor nos deu um mandato de governo, nos deu a tua imagem, a tua semelhança. Eu quero te agradecer por isso, Pai. Eu realmente te louvo por isso, por esta grande herança e por esse grande mandato. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém e amém. São 9h52, 10 horas a gente volta para mais meia horinha, só para nós fechar o tema de hoje à noite, tá? Vocês aguentam aí? Pastor, se o senhor preferir, a gente pode ir até mais tarde, 1h da manhã, 2. Quem for caindo que vai dormir. Eu não durmo antes de meia-noite, tá? Então, vamos lá. Nem nós aqui. Nós somos novos, nós somos deep, nós somos... O pastor Raimundo fica só mastigando aí, pastor. Aí fica, né? Pastor tem que dar umas balinhas dessas de café pra gente, pra ficar esperto. Pra gente. Gente, olha aqui, ó. 10 horas, aqui, ó. 10 horas em ponto. Joga no montinho aí, pastor. 10 horas em ponto. E aí, pastor Natalino? Oi. Tá ok. Tá ok, pastor. Ok, pastor. 10h50. 10 e que horas? 10 horas. Daqui 7 minutos. Amém. Aí é bom que eu quero ver quem vai falar assim, não, tenho que ir embora, meu filho tá sozinho, é longe, perigoso. Você tá dentro da sua casa. Se fosse assistindo, você ia ficar até de madrugada. Então, bora ouvir a palavra. Ei, Tivete, eu gostei do teto aí da sua casa, muito bonito. Não tem jeito não. Faz a hora que eu olho o teto da Tivete. Fábio, só 7 minutos de intervalo, Fábio. Tu ainda fica interrompendo, deixa eu comer meu biscoito. Eu estava tomando açaí, Fábio. Estava comendo. Vou pegar um chopp. O Fábio já tirou o intervalo dele, porque ele chegou atrasado, né? Então, ele tá já só de boa aí. Não, Fábio? É verdade. Cadê meu amigo Marcelo? Ele
chegou agorinha do trabalho, acredita? Tá Ele trabalhando chegou do demais. trabalho agorinha. Aí tá, vai jantar, sabe como é, né?